Depois que o governador João Dória anunciou o fim da obrigatoriedade do uso de máscara, em locais abertos, as dúvidas entre as pessoas começaram a surgir. A principal delas, é seguro ou não? Para alguns profissionais, no caso de adultos, sim. Já para as crianças, é preciso pensar melhor, então a gente vai entender mais na reportagem. Porque você não tem a obrigação de usar máscara em ambiente aberto, mas pode usar se você achar necessário. Você ainda tem medo de não usar máscara em locais públicos? Sim, tenho sim. Corre o risco, de levar alguma coisa para dentro de casa, então a gente tem que procurar estar se cuidando, Porque nem todos estão vacinados ainda. Essa é uma das incertezas que algumas pessoas vêm enfrentando desde a liberação do uso de máscara em locais públicos, quando o governo de São Paulo anunciou que o uso do acessório de proteção estava liberado. A medida só foi possível por causa da queda no número de casos e do avanço da vacinação na população. Observe que mesmo após os feriados, após o carnaval, não houve um incremento do número de internados, o que vem mostrando que a vacinação avançada tem segurado sim a disseminação das variantes e, consequentemente, uma nova segurança para nós, ou seja, a desobrigação de máscaras. O uso de máscaras em locais abertos deixou de ser obrigatório, mas mesmo assim, especialistas recomendam que alguns grupos continuem usando o acessório de proteção. Crianças abaixo de 5 anos, elas não estão imunizadas. Na medida do possível, devemos sim estimular que as nossas crianças abaixo dos 5 anos venham utilizar as máscaras, mas também o mais importante é que as pessoas ao redor delas estejam completamente imunizadas. Recomendamos os mais vulneráveis, idosos acima de 60, 65 anos, aquelas pessoas que têm algum problema de saúde, como dialíticos, algum grau de imunossupressão, que essas pessoas, mesmo em locais abertos, faça a utilização de máscara constantemente. Apesar da liberação, ainda é preciso ter alguns cuidados, já que a pandemia continua. É o que alerta o infectologista. Precisamos entender que quando eu tiver uma gripe, um resfriado, ou até mesmo uma suspeita, quando no caso são as doenças respiratórias, como a rinite, por exemplo, utilize a máscara. Isso você vai estar se protegendo. E é claro, em locais fechados ainda não é hora de você baixar as guardas. E isso é muito importante, que em ônibus, coletivos, ou academia, shoppings, bancos, restaurantes, utilize a máscara por enquanto ainda. Pois é, nós vimos, foi na semana passada, se não me engano, que o governo de São Paulo liberou o uso das máscaras em ambientes abertos. Mas isso gera uma dúvida, muita gente confusa, será que eu posso sair com a máscara e não usar máscara nesse lugar? Então, gera um monte de dúvida, mas é um passo importante para a gente não se livrar da máscara, porque tem muita gente que está até acostumado. Acredito eu que tem gente que está usando máscara em ambiente aberto ainda por segurança, porque se sente melhor assim. E é um direito, O que aconteceu, que o governo fez, foi fazer com que você não tenha necessidade, a obrigatoriedade de usar máscara em ambiente aberto. Agora, que se você quiser usar, você tem todo o direito e você pode usar a máscara aí o quanto tempo você quiser. Mas já é um passo importante, significa que nós estamos controlando a pandemia, que os números estão diminuindo. Então isso é interessante. Quando nós recebermos a notícia de que, olha, não precisa mais usar máscara em nenhum ambiente, isso vai ser ótimo. Significa que nós estamos com a pandemia extremamente controlada, ou que nem tem mais pandemia, que já foi classificada de uma outra maneira e a situação está controlada. Então vamos, se atentar às informações, fugir aí das fake news para poder vencer essa pandemia e voltar à nossa normalidade é o mais importante.